Olá, sejam muito bem-vindos ao podcast Desquebrando a Cabeça. Vocês estão no lugar certo, não estão no lugar errado. Eu é que estou invadindo aqui o podcast numa missão especial. Primeiro, deixa eu me apresentar, eu me chamo Bruna Cobos, sou jornalista do grupo Soulmari e o podcast faz parte também desse grupo e está comemorando um ano nesse domingo, né? Por isso que eu tô aqui nessa missão muito especial para entrevistar as nossas hosts, a Andri e a Andressa, que são... Andri, né, é chamada assim mais intimamente, né, com a gente lá na clínica, e eu tô aqui para trazer um pouquinho mais os bastidores do podcast, né? Todo mundo vê vocês duas à frente dos microfones, a gente sabe que não é muito fácil, mas vocês estão já há um ano, há mais de 40 episódios aí, entrevistando vários terapeutas, vários profissionais que vêm aqui, trazendo um pouquinho desse conhecimento de vocês e também se transformando, né, ao longo do tempo. Então, sejam muito bem-vindas ao podcast Desquebrando a Cabeça! A gente fala que é fácil pra você, né? Desde o início a gente falava, se fosse a Bruna apresentando, agora para nós realmente foi um processo, né? E eu acho que a gente ainda tem pontos a melhorar, sempre tem, para ir aperfeiçoando essa comunicação. Nada como uma jornalista abrindo, né? É lindo, é lindo. Você viu? Dicção. Tem uma fono aqui. Eu vi, ela já fez aqui uns exercícios, né, sobre articulação. Eu falei, nossa, que máximo. Mas olha, que bom estar do outro lado, né? Sim. E falar um pouquinho dessa trajetória que para nós teve um início, depois nós vamos contar, né? Teve um início, assim, inesperado, mas que hoje realmente a gente vibra por tudo que nós já transmitimos, por tudo que nós já crescemos no podcast, e a essência dele é muito genuína, né? É genuína, quem nos conhece sabe. E eu sempre falo isso, que nós adoramos o setting terapêutico, adoramos a gestão, adoramos até a docência, estar dando aula, né, que era a época, mas estar aqui no podcast foi um movimento de se entender, de se permitir, de... É um novo mundo, né? De um novo mundo. Justamente, já vou engatar aqui. Justamente sobre isso que eu acho que muita gente tem a curiosidade. Por que um podcast? De onde surgiu essa ideia, né? E vocês saíram desse mundo de setting terapêutico, de docência, de gestão, para algo que... É muito diferente, né? É outro cenário, assim. Então, como é que foi isso, essa origem de vocês com o podcast? Olha lá, quer começar, Andriane? Andriane que primeiro... é a causadora, né? Conta o cerne, né, de tudo isso. Inicialmente, explicando um pouco, né, eu hoje, né, assumo o papel, não hoje, mas fazem 7 anos que a gente está à frente, né, da Clínica Soulmari. E é esse o nosso mundo mesmo, né? Nosso dia a dia dentro da clínica. A clínica é especializada em autismo, então é essa a nossa expertise. E a minha atuação é na diretoria, na parte da pedagogia, pedagógica no sentido de organização, de funcionamento. Então, minha expertise é voltada para esse processo de gerenciamento de vários processos que acontecem dentro da clínica, né? E a Andressa é diretora técnica. Então, a gente faz uma comunhão muito interessante, muito positiva na gestão, junto, né, com o Elielton e o Thiago, da parte mais administrativa e financeira. Então, somos os sócios proprietários da Soulmari e criamos esse braço, né, que é o podcast. E o princípio de tudo isso foi porque a gente sempre, eu acho que é um pensamento que toda a gestão de clínica tem, assim, de como alcançar a rotina do pai com informações, como alcançar no sentido de contribuir com repertórios, com falas interessantes e importantes, significativas, relevantes na área da intervenção, que contribui no dia a dia, no manejo, no ensino e traz isso de forma a enriquecer
de oportunidades de ensino dentro de casa. E a gente pensa diariamente, vem com as propostas e tudo mais. E aí, então, como a gente tinha uma plataforma de ensino continuado para os terapeutas, um ambiente EAD, onde a gente fazia toda a introdução, mas mantinha o conteúdo lá técnico para eles, a gente falou, por que não fazer para os pais, né? Então vamos fazer esse mesmo ambiente enriquecido de conteúdos para os pais. Então passei um tempo, né, junto com a Andressa, organizando conteúdo, pensando, gravando, implementando, de fato, operacionalizando isso na plataforma, até que lançamos. E aí eu consigo ver o quanto as pessoas estão assistindo. O engajamento. Isso mesmo. Lá tem todo um ambiente que eu consigo ver a porcentagem de quanto está cumprindo com aqueles conteúdos, engajado e assistindo. E aí... Não tivemos tanto engajamento, né? Flopou. E nós, isso. E nós entendemos até certo ponto, porque nós gostaríamos, e tem uma cultura também a se estabelecer, né? Não é assim, propriamente joga conteúdo para os pais, era de forma gratuita, né? Era os pais de forma interno, né? Não fizemos uma grande divulgação também, tem tudo isso, mas comunicamos que haveria esses conteúdos e colocamos. E nós sabemos que na diária é difícil, as famílias têm pais que também têm outros estudos, também têm outra. Isso não quer dizer que eles não têm ânsia por saber, ânsia por também estudar o autismo e tudo mais. Mas há todo um processo de implementação, todo um processo para tornar isso um hábito, né? E uma vez que nós vimos que já de início talvez não tenha entrado na nossa meta de alcance, né? Tivemos alguns pais já assistindo, mas não cumprimos a meta que nós tínhamos colocado. Logo, nós, você bem sabe, colocamos a cabeça para trabalhar rapidamente. Se não atingirmos a nossa meta, vamos atrás de alguma coisa que possa atingir. E elas são engajadas. Sim. Elas são. Do início ao fim do projeto, qualquer projeto tem que ser perfeito. Isso, Então, talvez também não tenhamos dado tanto tempo, né, para atingir essa meta, mas olha que providencial, porque, na verdade, era para chegar no podcast, né? Se nós acreditamos nisso, e eu acredito, né, tudo estava se encaminhando para que a gente pudesse olhar para o podcast, para esse formato, que comunicasse de uma forma que não fizesse essa comunicação somente para os pais da Somare, fosse para outros pais e que também não tivesse um custo e que pudéssemos também, que eu acho que é um grande objetivo, chamar pessoas da área, profissionais da área que não gostam e não são íntimos da expressão no Instagram, nas redes sociais, mas que tem muito a contribuir, por muitas vezes. E aí isso, em alguns momentos, até eu ficava chateada, eu vi as pessoas falarem de alguns especialistas e não falarem de grandes referências, que por vezes a gente cita elas, até em estudos acadêmicos. E aquelas pessoas que são grandes referências de base acadêmica, elas não eram citadas, né? E aí isso sempre me intrigou muito. E esse é um dos objetivos, dar voz para as pessoas que talvez não queiram, não tenham o objetivo de estar o tempo todo no Instagram, que cada um faz sua divulgação da forma que sente melhor, né? Uma coisa que, desde o início, quando eu comecei a fazer parte, né, desse mundo, eu vi no podcast, antes de participar como produção e tudo mais, eu vi uma
uma grande oportunidade de aprender sobre um mundo que eu não tinha noção e que ali tinha conhecimento de verdade, um conhecimento científico, um conhecimento que é de credibilidade, né? Porque hoje existe algo... a gente sabe que na internet você pode falar qualquer coisa, divulgar qualquer coisa, fazer referência a quem você bem entender, mas quando você chega numa fonte confiável, você precisa aproveitar aquilo de uma maneira diferente. E eu vejo isso no podcast de fora, né? O podcast é uma fonte confiável, né? O Desquebrando, de informações sobre o mundo e também outros transtornos do neurodesenvolvimento, né? Eu lembro que no início, gente, eu não sabia nada sobre o mundo do autismo, nada do que... Era tudo muito superficial, que é o que acontece fora da bolha, né? É muito superficial, e você acaba generalizando muito, você não entende que é um espectro, você coloca tudo no mesmo pacote, vamos dizer assim, é tudo TEA, é tudo TDAH, é tudo... Sabe? Você não tem noção, né, do que realmente é. E quando eu entrei na Soulmari, eu comecei a olhar o podcast como uma referência. Falei, não, eu vou aprender algumas coisas novas ali. E tem muito profissional bom que vocês chamaram. Na verdade, todos eles, né, todos os convidados nesse tempo todo, são convidados que agregaram. Eles tanto falaram para quem realmente faz parte desse mundo, para quem também é de fora, né? Para trazer mais conhecimento, expandir mais e aos poucos, com o conhecimento, com o saber e quebrando essas barreiras, esses preconceitos, né? Essa generalização, que é basicamente isso que vocês fazem dia a dia, mas no podcast também, né? Eu acho isso incrível. E é muito gostoso, né, ter esse feedback, né, do pessoal, dos pais, de profissionais, de amigos, né, que já tivemos várias situações de famílias falarem, nossa, a partir de tal informação fomos avaliar e agora temos o diagnóstico. Então, estão aí um dos objetivos, impactar com informação e informação séria, né? E voltando um pouquinho, eu acho que eu vou voltar só um pouquinho para relembrar que nós tivemos uma reunião a partir disso. Então, nós não satisfeitas com as nossas... Nós não atingimos a nossa meta, né? E então, daí sentamos, a nossa gestão sempre preocupada, e realmente somos preocupados, e temos que transformar, e temos que tudo vira uma reunião. Vira uma reunião de muitas ideias. Que não pode ser resolvida por um e-mail. E não dá. Não dá. Então, vamos lá. Sentamos e tivemos, então, a partir de uma consultoria, né, André? Sim. Na época dessa parte do marketing, eles trouxeram. E o que vocês acham do podcast? Qual foi a nossa reação para você que não estava ainda conosco? Você imagina qual foi a nossa reação? Não. Tem que estudar muito isso aqui, isso assado, Isso. Performar não é algo que não é da nossa essência, né? Falar do autismo, tudo está dentro da nossa essência, mas na frente de câmeras, e será que a gente vai conseguir comunicar o que nós queremos comunicar, que não são futilidades, nós queremos transformar, né? Será que é essa via? E aí, de imediato, não, né? E eu lembro que o precursor também de todo esse movimento foi o Magno, né? A gente conversando, já tivemos, né, nos shows dele, daí a gente parava no final, conversava. O Magno, que é do podcast que a gente... Isso, né, do estúdio que a gente... o proprietário do estúdio, daí ele injetava ânimo e vão lá para conhecer o estúdio, vocês vão gostar e tudo mais, e a gente tentando administrar essa ideia, essa proposta, né, que a gente entendia que era um canal que ia funcionar para o que estávamos propostos a alcançar, só que tínhamos que enfrentar esse desafio. Então ele foi a pessoa que nos motivou, e de fato estar aqui
foi muito da base dele e da Márcia, né? Que foram conduzindo aqui para que tivesse a nossa cara, a nossa essência. E a gente falava, a gente quer assim, eles ok, a gente quer assado, achamos que é melhor assim. E porque é muito diferente, né? Como idealizamos. E, de fato, o que a Andressa estava falando, a gente sabe o que vende na internet. O que mais alcança? São polêmicas, são fatos mais voltado a conteúdos apelativos. A gente sabe que esses são as nuances que têm um ótimo engajamento, só que nosso receio era fazer diferente, mesmo que isso nos prejudicasse a nível de audiência, né? E o meu grande receio daí, particularmente, era eu precisar expor a minha vida, sabe? Os stories diários, aquela função para engajar a audiência que eu precisaria fazer particularmente. Então é um processo que eu ainda não consigo fazer, e aí eu falei, não, então a minha exposição estará para o podcast e meu uso lá de na imagem. clínica, né? Que eu também me expresso bastante, faço os treinamentos, faço as propostas lá. Então esse vai ser o máximo que eu chegarei. Será que isso vai ser o suficiente, né? Para manter o engajamento, para ter todo esse pacote que exige, né, de exposição. E aí o desafio, né, até hoje. Exatamente. Sim, E nós ficamos bem felizes porque ainda semana passada, essa semana, estávamos discutindo qual é o objetivo do podcast. Isso nós temos que sempre olhar para a essência dele. O nosso objetivo aqui é comunicar. E eu sempre falo que também me remete muito à sala de aula. Eu tenho muita saudade de estar na sala de aula, né? Hoje não me permite quanto tempo, organização. E o podcast, ele fica próximo a esse cenário. Não sou eu a entrevistada, mas eu consigo falar, me expressar, e é diferente. Para quem é professor sabe que é diferente, sala de aula e uma exposição com câmeras, com microfone e tudo mais, tempo, mas o podcast, né, Bruna, ele traz o não roteiro, que é isso que nos pegava, vocês precisam fazer. Tinha gente que vieram algumas mães já, por que vocês não colocam conteúdo? Gente, coloca conteúdo, vocês têm muito conteúdo para colocar na internet, mas eu não gosto de roteiro. Eu não gosto de roteiro. E também se tornar refém disso, né? A gente, quem é dos bastidores, né, sabe como que a vida de vocês duas é levada, né? Então, assim, é uma intensidade de produção interna e que precisa ter uma entrega de qualidade, de excelência, porque nós estamos mexendo com vidas, né? Então, assim, não é algo que você pode fazer de qualquer jeito ou deixar para amanhã. Então, a atenção é sempre muito ali, pontual e naquele caso, e aí já vai para mais um caso, e é um terapeuta, e um olhar muito analítico, crítico e tudo mais. Mas daí, quando vocês vêm pro podcast, vocês têm que realmente tirar, né, pra internet, no caso, né? Tirar essa roupagem e tentar dar essa dançadinha em outros salões, né, em outros cenários. Eu vejo que vocês, desde o primeiro podcast que eu já assisti, que eu acompanho hoje, vocês têm uma desenvoltura muito interessante e que no jornalismo a gente até fala, a pessoa às vezes ela pode não se sentir à vontade na frente da câmera, mas se ela tem conteúdo, ela domina o assunto, ela vai... a primeira frase dela, ela já consegue engatar e segue adiante. E vocês têm conteúdo. É o conteúdo que os pais gostariam de ver na internet, que outras pessoas também seriam impactadas e que hoje são através do podcast. Ainda bem que existe esse podcast. Agora, eu só queria fazer um comentário bem pessoal aqui. A gente estava falando de transformar vidas e que os pais também, vocês queriam
passar esse conhecimento para outras pessoas, né, que fosse mudar um pouquinho, né, você abrir o olhar de alguém. Foi num podcast que eu descobri uma questão do meu filho, né, que foi num podcast que elas estavam conversando aqui com uma fono, que faz parte lá da Somari, que é a fono do Pedro, a Ju. E vocês falando de linguinha em formato de coração e tem um nome técnico pra isso, mas eu não vou me arriscar na área técnica. Eu falei, gente, meu filho ele tem isso aqui. Peguei uma fotinha e falei, tem. Depois daquilo, eu comecei uma jornada, mas era só a linguinha presa. Não tinha nada demais, mas foi o podcast que me abriu o olhar pra isso. Imagina, pra uma coisa que pra mim era pequenininha, imagina outras coisas pra pais que estão em dúvida, não sabem se realmente o filho é autista ou não é, se tem algum transtorno do neurodesenvolvimento. Vocês trazem que tá luz. Sofrendo com isso, né? Vocês trazem luz. Essa é a importância de um podcast, né? De disseminar a informação. Olha lá o quanto que expande, legal, né? E ai, que bom ter esse retorno. Claro que nós vamos observando, estamos todos juntos trabalhando, já vendo, né, a Pedro já fez a frenectomia, já. E tudo. Olha, que legal, porque expande exatamente isso, sai também da caixinha do autismo, apesar do nosso grande propósito ser, você vai impactando, e é isso que nos alimenta, é isso que nos deixa muito feliz. Quando você falou da gestão, realmente fazer gestão não é só olhar a ponta, que é a família de grande importância, né, o final, porque daí a gente tem que entregar, né, mas nós somos responsáveis por outras tantas famílias que estão ali trabalhando, então são muitas responsabilidades. Para nós nos dedicar, porque é nossa sexta-feira especial para estar aqui com vocês e chamar os convidados, que já tivemos tantos convidados e convidados maravilhosos, que é também outro ponto que eu gosto muito do podcast, é olhar o outro, trazendo conteúdo de outras formas, agregando, compartilhando, evoluindo. Nós que também estamos na área, é um compartilhar maravilhoso, é uma evolução para tantos. E para quem está nos ouvindo, para nós que estamos trocando, e hoje a gente vê que tem muitas pessoas que estão impactando vidas, e as informações aqui com certeza evoluem no externo também, né? Então é um caminho muito bonito, né? Então o podcast virou um grande orgulho para nós. E a gente decidiu fazer relações, né? Com essa oportunidade. Então, sentar, conversar, mas antes das câmeras se abrirem, ligarem, a gente tem um antes aqui com o convidado. São pessoas, às vezes, que a gente conversa no WhatsApp, mas nunca sentou de fato. São pessoas da cidade, são de outras cidades vizinhas. Já convidamos, né, de São Paulo, de outros estados um pouco mais afastado. E assim, a gente decide fazer essas relações e são muito produtivas. Então, a gente tem esses bastidores enriquecidos por isso. A gente também convida para fazer alguns passeios, isso foi muito legal, estreita essa relação, porque somos de uma cidade turística, né? Então, a gente tem essa vontade também de levar o convidado a alguns pontos, isso é bem interessante. Olha, dos convidados só teve um, não vou citar o nome, mas assim, você vê que não estava motivado para fazer aquela relação, né? Passou um tempo ali no celular, assim. Então, esse momento foi praticamente para aparecer nas câmeras. Então, a gente busca manter essa essência de fazer essa relação, mas vai acontecer, né? De algumas pessoas não levarem nesse sentido, né, do aproveitar. Exato. Eu até gostaria de completar aqui, porque muito hoje do que nós vemos na internet é puro marketing, né? A gente sabe disso. A pessoa trabalha muito bem, a imagem, esse marketing pessoal, a gente vive numa era que é da imagem, né? E aqui, vocês duas não são isso, né?
E quem as conhece sabe que vocês não são assim. E que tudo tem de ser genuíno, tem de ter alma mesmo, sabe? Tem de ser algo que tenha identidade, que venha, que tenha um propósito, que seja real. Então, não é fake, não é montado, e não, vocês nem conseguiriam, porque quem as conhece sabe que vocês não têm isso, né? Ou né? Aquela coisa que muito é difícil pessoal. você forçar as coisas. Exatamente. Não tem por que forçar, né? A gente fala, eu e a Andressa, se amanhã a gente achar que esse momento não tem propósito, a gente volta para os nossos ofícios e pronto. Porque aqui o propósito é esse, é a gente fazer essas relações e elas contribuírem para quem está assistindo. Então, por isso, o nosso cuidado com o conteúdo, a gente estuda para fazer as perguntas adequadas, para selecionar bem os cortes, porque eles são pequenos pontos de um... Tá gente, chorando? eu vou... Não... Veio tá emocionado. Da minha maquiagem aqui, eu vou fazer 1 minutinho fora e já vou ter que sair, gente. 1 minutinho. Emocionou? Olha, isso não tinha acontecido ainda no podcast, precisar ir no banheiro, alguma coisa assim. Mas, a gente lembra de momentos muito legais. Eu lembro da gente, é porque eu tomo chimarrão também durante se tivesse essa imagem o podcast. A gente ofereceu o chimarrão pro Kelvis, ele tomou pela primeira vez o chimarrão, foi engraçadíssimo. Porque ele mexeu a bomba na cuia. Quem toma chimarrão sabe que parecia não mexe. Um drink, isso. E aí você vê, é muito cultural, né? E aí é muito legal fazer essas relações com as pessoas e fazer um entrosamento com elas. Então tem momentos muito legais que a gente passou com os convidados que foram bem bacanas, né? E isso enriquece e assim, até mesmo quando a gente desmotiva, né, Bruna? Que você sabe. Tem uns eu dias... sou aquela que fica, vamos lá. Isso, essas semanas aí, né, o negócio apertou e aí eu desmotivei, aí vocês vão lá, vamos lá, olha aqui, vamos no verdadeiro objetivo, vamos trazer esses conteúdos aqui. Então, assim, tudo exige uma devoção, né? Uma dedicação. Uma dedicação. É um tempo que vocês despendem da programação da clínica e tudo mais. Quem nos acompanha há algum tempo sabe que a Soulmari teve uma transformação, mudou de endereço, né? Para uma segunda unidade, um novo capítulo. Então, essa questão também pesa muito. Vocês estão Foram muito semanas de muito trabalho, é muito intenso. E aí vem o marketing. Vamos lá, com o podcast. E esse compromisso de toda sexta-feira, né? Então, a gente busca estar sempre preenchendo esses momentos, né? Oportunamente, mas por vez ou outra falhou uma sexta-feira aqui, a gente precisou gravar diferente ou gravar em outro momento. Então, que são coisas que acontecem com algumas produções. Né? E eu acho que isso é importante, até ter essa flexibilidade, porque é um outro cenário, né? Quando se fala de questões mais técnicas dentro de uma clínica, dentro de um setting com um terapeuta e tudo mais, às vezes a gente não consegue flexibilizar, porque é algo que realmente precisa daquele padrão, é protocolar. Mas um podcast, para vocês trazerem essa informação, muitas vezes não precisa disso. E eu gostaria só de me estender na sua... Já você comentou do Kelvis, né? Que ele mexeu a bomba na cuia. Eu quero saber de vocês qual foi o episódio que mais, assim, mexeu, que foi mais especial para vocês. É claro que eu não quero que vocês falem, pontuem a pessoa. Não é isso, mas o que realmente trouxe algo no coração, sabe? Aquele quentinho, aquela coisinha boa. Olha, eu não... Voltei. Gente, eu tenho isso. Às vezes se cai algum pontinho da maquiagem dentro do olho, eu tenho que sair correndo, né, Andriane? Pra limpar. Eu pensei, nossa, ela já tá muito emocionada. Mas lembrei de emoção. Lembrei muito de emoção. E quando você faz essa pergunta, eu lembro especificamente de alguns que nós embargamos. E não dá para deixar só um. Tivemos mais do que, eu acho que mais de
mais do que 3, já vieram aqui na minha cabeça, de temas que nós concluímos o podcast chorando, ou no meio nós embargamos. Então, temas que transitaram tanto de famílias, né, de mães, temas que transitaram de conteúdos com um olhar humanizado para os nossos aprendizes, temas que eu acho que o tempo todo falaram sobre a parte espiritual, acolhedora, adaptativa. Então, assim, esses temas, eles transitam e tocam em nós de uma certa forma, porque nós estamos na diária, né? E eu falo que tudo que nós temos e fazemos até hoje é porque em algum momento nós nos emocionamos e isso nos impulsiona, né? Porque só tocar um empreendimento, ok, você faz processos. Agora vocês verão em alguns momentos, às vezes eu me emocionando, a Andriane e também emocionada, o Elielton, o Tiago, e as pessoas não imaginam, mas é isso que nos traz a essência, a gente parar e ficar emocionada com o ganho de um paciente, ficar emocionada com uma evolução de um terapeuta, ficar emocionada quando no podcast alguém traz um conteúdo que nos toca, que é real. Então, tudo isso, a Andriane falou sobre as relações com os convidados, e a gente fica super, super ansiosa para conhecer, não o terapeuta, não o médico, nós queremos conhecer o João, a Maria atrás daquela profissão. E é tão bom, vocês não imaginam como é bom você encontrar seres humanos iluminados. Nem sempre acontece com todos, também não nos colocamos nesse lugar de ser humano iluminado, mas queremos evoluir para isso e queremos que os outros sintam isso de nós, mas é muito bom quando vem um convidado e a gente fala, nossa, que legal, é um grande profissional e um grande ser humano. Por isso que está onde está, ou não? Então será que não é marketing um lado? Será que não? Então tudo isso, o descobrir da pessoa, eu acho que é o grande parte, assim, para nós também, gostosa. Comunicamos algo que queremos comunicar, que é informação, e conhecemos os profissionais numa essência que nós gostaríamos de conhecer, que no dia a dia a gente às vezes não consegue conhecer, que é o que a Andriane falou. Às vezes você comunica por um WhatsApp ou pelo Instagram, porque aquele profissional não é da cidade, enfim, né? E você quer encaminhar sempre para quem tem essência, para quem vai olhar além, né? Exatamente. Isso faz total diferença até na conversa depois, né? Porque se a pessoa é uma pessoa legal, se é aquela pessoa que você percebe que tem princípios, naturalmente ela será um bom profissional, né? Caso aquela pessoa não seja, você já começa a ter aquele... Não digo que é julgamento, mas você começa a desconstrói, né, uma imagem, né? A pessoa se vende como isso, mas na verdade ela é outra. Isso desconstrói. Essa narrativa, muitas vezes, ela não se alimenta com o tempo, ela não se sustenta, né? Mesmo com o marketing. Então, assim, vocês conseguem trazer isso de forma muito real, vocês são reais, né? E isso é muito legal nas conversas. Vocês estavam falando de emoção, até achei que a Andressa estava emocionada mesmo. Olha, se a maquiagem estiver borrada, foi o tempinho, porque eu não queria perder um minutinho da conversa. Nós temos vamos dizer assim, uma prática aqui no nosso podcast, que é escolher alguma palavrinha que nos remete a esse momento ou que a pessoa está passando. E é claro que essa vez é a vez das roupas. Adorei! Eu quero saber qual dessas palavras vocês escolhem para esse momento. Eu fico pensando, elas nunca devem ter se imaginado do lado de ser entrevistada. Gente, olha, se eu pudesse tantos, né? Esperança, evolução...
Nossa, amparo, ciência. Ai, eu sou muito da ciência, mas hoje eu gosto muito. Eu vou no amparo, porque eu acho que é aquele suporte, é aquela... quando você se torna proativo ao outro, né? Então, eu acredito que muito do que a gente transmite aqui se reflete nesse amparo, né? Então, são informações que podem trazer uma outra perspectiva, que pode transformar o meu pensamento, que pode mudar a minha rotina de casa e que pode me alertar para outras questões. Então, isso faz parte do nosso princípio, transmitir e, de alguma forma, servir também de amparo para dúvidas, angústias e situações que estão lá, acontecendo com a audiência, com as pessoas que estão nos assistindo, né? E vocês? E eu coloquei esperança, né? Eu falei que eu transito muito, eu gosto muito, e daí quem me conhece sabe que eu olho para a ciência, olhei para a evolução em todas, vocês vão ver eu falando muito sobre a evolução em todos os sentidos do ser humano, em técnica, enfim. Mas eu acho que a esperança faz parte do que nós estamos fazendo aqui, né? Levar informação, levar uma gotinha de um olhar, de uma técnica, de um conceito, enfim, é uma gota de esperança, é uma gota de um novo caminho, né, de olhar para novos caminhos. Tantas pessoas também, e isso nos transforma, falam, olha, a partir dessa fala, disso, eu comecei a olhar diferente para minha dinâmica terapêutica ou para minha prática médica, e isso realmente é ter esperança de que nós estamos contribuindo para um processo evolutivo de práticas, né? Apesar de ser um momento descontraído, que leva informação de uma forma mais descontraída, mais leve, é diferente de um livro, é diferente de um artigo, né? De um começo, meio, fim, de um conceito. Nós estamos falando aqui de impactar com esperança, levar esperança aos pais, levar esperança a um profissional que estava talvez já desanimado com uma prática e falar, poxa, mas existe então essa técnica? Vou atrás. Existe então esse olhar? Vou buscar. Existe então esse protocolo? Nunca ouvi falar? Vou buscar. Então, envolve muito tantas palavras que estão ali, mas a esperança. E aí eu fico olhando para os livros e me lembrou da prática do livro também, né? Tem várias práticas, né? Tem do livro, nessa temporada tem dos ímãs, né? Com as palavras. E a nossa biblioteca aqui, ela tá um pouquinho assim, não digo que ela tá pequenininha, mas tem mais livros que elas realmente leem, levam para casa e leem, né? Toda vez que a gente chega aqui, a gente fala, ai, devia ter trazido, mas enquanto não termina, né, fica aquela coisa. Mas são livros interessantíssimos. Antes de eu falar do livro, que eu também quero perguntar para vocês do livro, eu quero só pontuar algo, e se vocês quiserem falar sobre, eu acho que vocês têm propriedade para isso, que você comentou sobre a ciência, né? É muito diferente uma produção de conteúdo pro Desquebrando, porque vocês fazem tudo com base na ciência. Então, assim, não é nada do achismo, pensei em algo, isso aqui eu acho interessante, surgiu de alguma coisa, de uma conversa despretensiosa, não. Tá tudo, na moda. Tá na moda, vou no hype, não tem isso. É ciência pura, né? Vamos trazer, o que nós vamos conseguir trazer desse assunto científico, como que a gente vai traduzir isso para as pessoas, né? Então, vocês têm esse cuidado mesmo, né? Até para não banalizar o tema. E eu acho isso muito legal. Como que vocês muitas vezes
fazem essa dosagem do tema entre vocês, né? Porque com a gente sabe que vem filtrado umas coisas, né? Mas como que é isso? Eu vou te falar até desde a comunicação, né? Já passamos por essas evoluções, e daí as pessoas devem perguntar, mas quais foram os desafios, né? Um dos primeiros desafios, né, André, é tentar traduzir os termos. Então foram um dos primeiros pontos aqui, eu lembro do Magno falando, da parte do marketing, dando ênfase para isso. Olha, gente, tirem esses termos técnicos, porque senão tá correto, tem terapeutas, tem profissionais da área que estão se beneficiando, mas nós temos pais que às vezes vai ficar muito confuso e nós precisamos atingir. Então, começou aí na nossa processo de evolução. Se ainda não evoluímos o suficiente para vocês que nos ouvem, né? Eu peço desculpa, mas estamos tentando melhorar. Tentamos trazer termos mais que tragam significados, né, mais simples, mas a Andriane falou de um dos desafios maiores, foi de realmente não ficar pautado em trazer polêmicas. Isso eu queria até dar um destaque. Para nós, não é o nosso objetivo. Então, já nos trouxeram. Vocês precisam, talvez, modificar um pouquinho os temas, né, para trazer um tema mais expressivo. Mas não é o objetivo. O objetivo é trazer temas científicos, mas de uma forma mais simplificada. Então tá aqui para vocês. A comunicação foi de início já uma barreira, mas estamos aí conseguindo, porque por vezes vocês vão ouvir eu falando, às vezes para quem está sendo entrevistado, eu falo, mas o que significa isso? Então, quando eu falo, é porque eu treinei para falar assim, mas o que significa? Eu sei, por vezes, talvez, em algum momento, não vou saber, não sei de tudo, mas normalmente eu tô treinada para falar assim, não, vamos dar o significado para tudo isso, vamos deixar fácil essa fala aqui pro pessoal. Até porque os cortes, eles têm um alcance, né, bem expressivo. E são em poucas palavras, mas assim, de forma muito... De um compromisso muito grande, que aquelas poucas palavras, elas reflitam o conteúdo e o significado adequado, né? Então, é justamente isso, tem todo um compromisso nosso com evidência, né? Com esses conteúdos e esses temas que eles transitam muito das necessidades da família e dos terapeutas. E a gente descobriu que a nossa audiência tem muitos terapeutas, né? Porque eles foram vendo que a comunicação e os temas são pautados, tá nichado, né, primeiro nesse universo, e eles têm uma base de qualidade, né, que dá essa credibilidade. Então, vou continuar seguindo, né, então isso nos dá um feedback bem interessante, mas não diminui nosso compromisso, né, como eu havia falado, o compromisso é grande de continuar nessa perspectiva de não se influenciar, às vezes, com temas que são bem, assim, chamativos, mas que pode nos prejudicar em alguma comunicação inadequada, errônea, e que leve, às vezes, mais dúvida para quem está assistindo. Do que clareza. E sabe o que nunca faltou aqui nesse podcast? O quê? Café. Eu falei o quê? Café. O chimarrão deu umas falhadas, mas o café nunca Tem café? faltou. Isso. O meu assim, até, por sinal, acabou. Somos adoradoras do café. E a gente pensou, vamos fazer de manhã, vamos fazer aquele café. Então tem um bolinho, tem uma proposta aqui pros profissionais, né? Mas por fim a gente sempre come no final. Lembrei de outro desafio. Eu lembro que quando eu comecei na produção, a gente pensava, meu Deus, ninguém come. Ninguém a gente não para de falar também. Não fala, ninguém come. Não, vamos... Daí rolou um movimento, assim, nos bastidores de, não, primeiro eu pego, aí a gente já começa naquele... ficar mais íntimo, né? Mas não, o pessoal tá tão engajado na conversa que acabou
acaba não pegando a comida. Hoje, No final, conversa. hoje eu já como, vocês devem perceber, eu fico comendo, inclusive um dia a Andriane falou que tava com comidinha, né, nos dentes. Eu hoje como porque a gente já fica à vontade, né, mas me lembrou de outro desafio, que é isso, falar muito. 2 entrevistadoras, né, As hosts. hosts, né, que é o bonito, né, mas enfim, estamos aqui entrevistando e as 2 falam muito. Então esses dias a Andriane falou: por que você faz essa cara? E se vocês observarem, às vezes eu fazendo uma carinha aqui, ó, é porque É uma expressão julgadora. Possivelmente a Andriane está discursando. E aí não dá pra sustentar a expressão. Às vezes eu tento. nos raciocínios filosóficos e aí eu não consigo sair mais deles. Aí eu olho depois as expressões da Andressa e falo, Então assim... Não, mas elas se policiam. Eu já percebi isso, que vocês ficam nessa, uma puxando a outra. Tem que tentar. E aos entrevistados que vieram e que estão nos ouvindo hoje, desculpa se em algum momento nós falamos demais. Mas estamos nessa evolução também de falar menos e assim, ter muita escuta, porque vou voltar a falar, é maravilhoso. Eu falo pra Andriane, se eu saio do podcast impactada com alguma fala, alguma informação, isso me deixa muito animada. Então, para vir na outra sexta-feira, ouvir, trocar, então é isso. Essa troca, ela também ela acontece aqui durante a conversa, mas também acontece com os livros, né? Vocês comentaram dos livros. Eu vou perguntar dos livros, títulos que vocês mais estão engajadas, aqueles que vocês gostam e que em algum momento gerou um ponto de inflexão na vida de vocês, mas também todo mundo quer saber, né? Tem um monte de livro aqui. É real? Vocês realmente leem esses livros? Olha... Ou só pede pra deixar aqui? A Andriane mais... Mas eu queria voltar na essência do livro. Tivemos muito receio em fazer esse momento. Sério? Mas nós gostamos muito por pedir, né, de livro. Assim, nesse eu sentido. Vou até tirar um pra contar uma história depois de Isso, bastidor. olhei o mesmo. E assim, foi uma angústia... Porque, se eu não me engano, fui eu que falei na época, mas não lembro. Porque como todos sempre discutem, mas eu falei, eu queria muito que trouxesse alguma coisa para trazer a essência do entrevistado, né? Que ele conte alguma história, alguma coisa. E eu acho que talvez tenha que ser um livro. Mas aí você imagina, né? Pedir, o entrevistado já tem uma organização, você tem que pedir um livro ainda para ele. E às vezes é o livro dele. Nós não pedimos que seja o livro, mas tiveram vários entrevistados que trouxeram seus livros, inclusive marcado com páginas com destaque, informações que eles gostariam que ficassem na nossa memória. E eu acho demais. E eu olhando os livros, eu vi o mesmo livro que você viu, porque a Andriane, ela já transitou. A essência é essa, que a gente possa, o profissional traga o livro, impacte você na sua leitura, em buscar, e que nós também façamos, né? Então, uma vez que nós temos o livro aqui, entendemos se nós podemos, porque tem gente que nos manda assim, você recomenda esse livro, é legal, já tivemos, onde compro o livro? Então, nós temos que ler também. Eu, como passei por um processo de estudo intenso, há pouco tempo finalizei da certificação, então não podia transitar em outros conteúdos. Eu até falava, eu não posso transitar, eu tô louca pra ler, mas eu não posso transitar. E aí me veio esse livro, por não ter transitado em tantos outros, alguns eu já li aqui, que eu acho bem bacana, mas esse livro foi também muito especial, muito especial. Você lembra de quem foi, Bruna? Eu lembro do Tarek. O Tarek foi um convidado, quando vocês fizeram um movimento diferente aqui, né? Tiraram essa mesa, fizeram algo mais intimista, apesar de que é bem próximo aqui, mas trazendo essa perspectiva de quem quem convive no mundo atípico, né? Mãe atípica, esposa atípica, enfim, e também um
rapazinho aqui de Foz do Iguaçu chamado Tarek, e o Tarek, ele é autista, né, nível 1 de suporte, e ele é aluno de jornalismo de uma faculdade aqui de Foz, e ele trouxe um livro. Que, inclusive, tem um podcast. Inclusive tem um podcast, Isso, é verdade. Você foi ao podcast. Fui recentemente, e ó, eu quero deixar uma mensagem novamente pra ele, porque assim, foi algo extraordinário ver a coragem dele, sabe? Quem está no espectro autista e quem convive com pessoas que têm autismo sabe o quão difícil é para essas pessoas conseguirem se conectar em alguns momentos, né? Olhar no olho, conversar. A gente sabe que existe o espectro, mas a gente percebe esse desafio, né, de quem está no espectro, na comunicação. E ele conversando, ele pesquisou minha história, né, o meu passado na comunicação, trabalhos de conclusão de curso que eu nem lembrava direito. Eu falei, meu Deus, onde ele foi pegar isso? Então, assim, a coragem dele, né, e a perseverança dele na comunicação foi extraordinária, assim, eu fiquei muito feliz, sabe, e feliz de ter dado mais gás pra isso, sabe, porque tem pessoas que acabam relativizando, e não, gente, são pessoas que precisam de voz, sabe, elas precisam mostrar, e eu fiquei tão emocionada quando eu saí de lá, eu pensei, ai, que gostoso, sabe, tá compartilhando isso com ele, falando e trocando ideias, enfim, mas ele trouxe... De profissional para um futuro profissional. Para um futuro profissional, sem preconceito, sem, sabe, capacitismo, sem né? capacitismo, sem julgamento, sem nada. Ele é capaz, sabe? Mostrou toda a sua organização. Sim, né, sabe, toda a dinâmica, tudo, ele é muito capaz. E todos os autistas são capazes. O autismo não é uma barreira, um empecilho, não é. É só aquela condição, naquele desafio, daquela situação, naquele aspecto, mas você consegue evoluir nisso. E assim, foi lindo. Eu saí de lá emocionadíssima. E esse era o livro dele, né? Dentre tantos. Gente, nós temos uma Bíblia também, olha que bacana. Temos tantos, né? Tantos convidados que trouxeram de forma muito especial. Esse aqui, muito especial. Esse aqui dele ainda tem o contexto de que, como era particular, né? Ele não gostaria muito de deixar, né? Aqui. E a mãe dele explicou. Não, eu já pedi um igual. Ele vai chegar em casa e você pode deixar esse aqui. Então, assim, a gente vê todo um movimento dele, né? Um desapego que, pra quem tá no mundo... Que nem sempre é fácil. Exato. Quando eu tenho um hiperfoco, né? Exato. Foi assim, quando eu vi a história, eu pensei em falar sobre o livro, eu já lembrei desse. E é justamente isso, a gente lembra das pessoas quando olha pra apesar que tem uns que estão em casa, né? Mas a gente olha para essa prateleira, a gente já remete. E esses livros fazem parte da vida dessas pessoas. Não são propriamente livros técnicos, são livros que tocaram um momento da vida, uma perspectiva. E assim, eu tenho um preferido. Tá em casa ou tá aqui? Não, eu tenho 3 em casa, que eu tô no processo ainda lendo, que são maravilhosos, da memória da doutora Marta, o último do doutor Diego, que é o do Antifrágil. Eu ia até pesquisar aqui o nome dele. Também fiquei com o do Ninho, né, da geneticista, que veio, também uma história muito bonitinha, mas tem um que me tocou tanto, que é o do cavalo, ali ó, o da ponta, o primeiro. Esse? O menino, a raposa, gente, ele é um primor. O menino, a topeira, a raposa e o cavalo. Gente, ele é tão empático, ele é tão assim que eu lembro de levar para casa, né? E foi da Aba Acessível. Sim. Aí ela trouxe Priscila? A Priscila. A Priscila e a Carol, né? Mas esse foi o que a Priscila trouxe. E aí
Eu lembro de ler com meu filho, porque eu achei tão empático e me deu vontade de transmitir para ele essa essência que estava nessas palavras. Então, eu acho que o livro é muito disso, são de memórias e o quanto essas palavras também podem nos impactar. E além de nós, outras pessoas, né, que me deu vontade de ler pro meu filho, para minha filha, né, e em especial o meu filho que tinha muita dificuldade na leitura, né, então eu pensei em trazer uma obra para ele que instigasse ele também a ter vontade de ler, porque nem sempre os livros trazem isso, né, ainda mais quando você tem dificuldade, talvez esse momento fique até aversivo. Um alto custo. Então, olha só, né, memórias em cima de memórias e então, assim, é muito bonitinho. Vou ler um trechinho? Pode ler um trechinho. Ser gentil com você mesmo é uma das maiores gentilezas. Ele ponderou a topeira. Há tanta beleza de que precisamos cuidar. Então ele vai transitando entre essas pessoas que elas se tornam amigos. E são pessoas e animais. E existe todo um olhar empático dessas relações. Que lindo. Tão bem bonitinho. E tem tudo a ver com o que a gente vive no dia a dia, né? Tem sempre essa relação. Inclusive foi um podcast também, né, delas que nos falou muito desse olhar, né, humanizado. Sim. E que nos impactou também, que dentre aqueles que me emocionou, um deles foram o delas, que a gente no finalzinho tava assim, embargada, porque além do fluido aqui, falou muito de um olhar humano, olhar digno, né, especial para os nossos aprendizes que têm tantos desafios, não só eles quanto os familiares, e que merecem um olhar de cuidado, um olhar de carinho, e que se essa intervenção não tiver esse olhar, não tem uma intervenção. Não tem uma intervenção. Não existe. Tá? Eu gostaria de perguntar para vocês, se encaminhando já para o final, como que vocês enxergam o podcast daqui para frente, né? Porque não que ele tenha sido gerado num acaso, mas ele foi algo que veio com uma proposta que vocês já tinham, mas ele se tornou mais aberto, mais acessível, né? E daqui para frente, o que vocês pretendem com todo esse conhecimento e com todo o engajamento que vocês já têm, né? Com essa desenvoltura de vocês, como que vocês enxergam, né? o planos? Olha! Já vou anotar aqui, tá? Ela já quer fazer o planejamento aqui agora, eu acho. Mas que bom, isso é muito bom, porque nós temos o exercício de praticar isso com tantas outras funções que nós temos. O que nós queremos daqui 2 anos, 3 anos, né? Isso nos dá São metas curto, a médio e longo prazo, né? Isso. E é muito bom parar para pensar também em relação ao podcast, né? Mas eu acho que numa resposta mais rápida, sem pensar em outras questões estruturais, eu sempre falo isso para a Andriane, já falei aqui, talvez seja isso. O que eu quero é ser impactada e que impacte os outros. Então, se eu vir para uma conversa rasa, para uma conversa de divulgação, para uma conversa que tem uma manipulação, eu não quero estar aqui. Então, é isso daqui. Isso tem que ter essência. Então, vocês me ouviram hoje falando isso pela primeira vez, mas eu falo sempre para a Andriane. Se eu saio impactada, eu sei que também os outros provavelmente saíram impactados, e é isso que me motiva a voltar na próxima sexta, apesar de todas as outras funções, que às vezes é o que a Andriane falou, às vezes a gente tem cansaço, né? Poxa, agora ter que fazer sexta-feira o podcast, não é mas eu tô cansada, às vezes eu tenho várias funções, mas o que nos motiva
tem algum impacto, vai ter alguma fala, vai ter algum conhecimento, e aí isso eu tenho certeza que todos ganham. A partir do momento que as pessoas não ganham em conhecimento, em olhar genuíno, em transmitir a verdade, eu acho que não tem mais função. Então é o que a Andreane falou, se isso começar, nós não temos problema nenhum em falar assim, gente, nossa perspectiva vai mudar, porque a essência não tem mais, tá? E nós queremos em todos os nossos trabalhos olhar para a essência. Isso não quer dizer que nós não teremos dias ruins, isso não quer dizer que nós não teremos entrevistas que talvez não foram tão impactantes, às vezes acontece, às vezes o entrevistado não está num dia bom, enfim, haverão exceções, mas isso não pode se tornar uma rotina. A hora que se torna rotina, não tem função, não tem essência, não tem brilho nos olhos. Não tem porquê, não tem propósito. Né? Eu lembro de antes de passar para a Andreane, eu lembro de um episódio que vocês estavam aqui conversando com a entrevistada e eu sempre acompanho do bastidor, né, fazendo vídeos e tudo mais. E ali eu percebi, eu falei, eu internamente, assim, tem propósito. Sabe quando você sente? Sim. Que por muito tempo eu trabalhei na comunicação e quando o propósito começa a assumir, né, a escorrer pelas mãos, você começa a questionar muito. O que eu tô fazendo aqui? Pra que é isso? Vou ajudar alguém? Não vou. Né? Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa. E quando eu comecei a participar um pouco mais desse dia a dia, eu realmente percebi o propósito, porque envolve, né? Não é só, eu vou fazer porque tá no hype, eu vou fazer um podcast, vou falar sobre autismo porque, é modinha. Não, é conteúdo, é jogar uma luz, né, pros pais, enfim. E é isso, teve uma vez que eu associei muito, né, aquela passagem, né, bíblica e tudo de semear, né, e aí eu não sei, eu fiz uma relação muito intrínseca com esse momento de que a gente semeia. Toda sexta-feira a gente semeia. Agora, esse solo nutrido, esse solo fértil são as pessoas lá do outro lado. Se esse solo tá fértil, aquela sementinha vai chegar e vai crescer. Como pode ser que não tenha um solo, né, compatível para esse crescimento, esse favorecimento, né? Então, a gente não pode cansar de semear, e é isso que eu coloco assim na minha cabeça. A gente não pode cansar de semear. E aí eu levo isso para essa proposta, né? Cansa, às vezes cansa, mas eu não quero cansar. E eu gosto muito e tenho muito dentro de mim, assim, sempre inovar, criar. Então eu quero que aqui também seja um momento de criar e inovar. Por mais que seja a organização semanal, né, de rotina, mas assim, é inovar, como a gente fez quando trouxemos a família típica, a pessoa típica, mudar o cenário, fazer diferente, uma cultura diferente. Então aqui também tem que ser um momento onde a gente possa também trazer essa energia do criar, de trazer. E assim a gente está sempre buscando os conteúdos que são muito relevantes e trazendo sempre uma proposta, né, de energia, de renovação, de reiniciar, de recomeçar dentro desse momento que nós temos, né, de 1 horinha com vocês, tanto no YouTube quanto no Instagram, que vão os cortes, a gente tem essa energia, né? Exato. Mesmo. Vocês querem deixar uma mensagem para quem assiste, acompanha, escuta vocês toda sexta-feira? Obrigada, né? Não tem outra palavra. Obrigada pelo carinho, né? E caminho e carinho, né? Porque há um caminho aqui, apesar de ser um ano, somos um bebê de podcast, ainda estamos num processo, né? Começaremos a falar agora. Sim, como bebê. Já engatinhamos. Tem alguns saltos ainda. Mas olha, eu digo que
nosso solo, ele está nos mostrando que é muito fértil. As pessoas, sabe por quê? Não pelos seguidores, não por... É porque as pessoas estão reagindo, né? Estão falando, estão impactadas. Teve um dia que eu ouvi de uma mãe que eu fiquei muito emocionada e ela falou assim, Andressa, ela já não está conosco, o filho evoluiu muito, enfim, hoje já está numa proposta diferenciada. E ela falou assim, às vezes eu ouço o podcast só para ficar perto de vocês, porque eu amo a voz de vocês, a fala de vocês. E eu falei, gente, legal. que lindo, que lindo. Nossa, e a gente nem mensura. Então, assim, obrigada pelo carinho, caminho, obrigada por você acompanhar. Se vocês tiverem qualquer sugestão, nós estamos abertos, nós queremos impactar, queremos que seja fértil, queremos fazer a diferença também. Isso nos motiva hoje, ficou muito claro para vocês, acho, quanto às nossas palavras, isso nos motiva a continuar. Então, obrigada pelo carinho, obrigada por toda essa rede de apoio. O Magno tá fazendo assim. Magno, Bruna, que está conosco, nossa jornalista, todo o nosso apoio. Vocês não estão vendo, mas estão os maridos aqui olhando. Sempre, quando eles não estão, eles estão mandando energia. Tem a Márcia maravilhosa que fica ali dando aquele sinalzinho, fazendo os cortes. E, gente, é uma rede de apoio, não é uma equipe, é rede de apoio. Eu não vejo como equipe, eu vejo como uma rede de apoio, porque a gente literalmente se apoia, né, em um espaço já planejado, já pensado, que também tem essência, que o Magno sempre fala, esse espaço é dele, né? Ele fala, eu quero que tenha essência os podcasts que estão aqui. Então é isso que nos move, estar com pessoas que tenham essência, que tenham esse olhar genuíno para as coisas. E seguimos firmes e fortes com outros temas muito legais também que estamos trazendo agora, hein? Acompanhe. Eu também queria agradecer. Inicialmente agradecer aqui a parceria. Ai, esqueci de falar com você. Irmãs! Que é isso? Às vezes eu saio dos episódios e falo, Andressa, eu tava down, ou não fui muito bem, viajei em alguma coisa e tal. E ela, não, fica tranquila, eu também no passado assim. Então, essa às vezes a gente aqui, tem, né, uma noite turbulenta com filhos, e daí vem aqui, você tem que ter fluência, né? Às vezes os cabelos meio arrepiados, as coisas. E aí, assim, é essa parceria aqui que faz a gente, né, também ir crescendo de toques e dicas. A gente pode fazer assim, cuida ali, cuida aqui. Então, essa parceria faz o crescimento. Eu que agradeço. E agradecer vocês que nos ouvem, que estão aí ligados e que mandam as mensagens, que nos elogiam, e se tiver crítica também estamos abertos, porque a gente quer melhorar e a nossa essência é transmitir. Então, obrigada pela audiência e pelo carinho. É isso, então, parabéns Obrigada, por um Bruna. ano de podcast. Muito bom. Eu também quero agradecer por, né, hoje estou aqui roubando o espaço de vocês para trazer um pouquinho mais dos bastidores, que a gente sabe que é o que o pessoal também quer saber, como é que surgiu, enfim. Não é só mais um podcast, realmente é algo que tem coração, tem alma, tem propósito. Eu fico muito feliz de fazer parte, né, de todo esse processo, não só do podcast, mas também da Soulmari, que a gente consegue ver o brilho nos olhos de vocês, ver quando vocês se emocionam com a evolução de algum paciente. Então, assim, é algo extraordinário, é real, né? Até semana passada vocês se emocionaram muito com um jovenzinho que chegou lá, e vocês... eu lembro disso. E os olhos, assim, elas chorando, e aquilo foi algo muito, muito gostoso de ver, né? Que a gente vê quem é de verdade, né? Isso é muito bonito. Eu agradeço demais. O próximo podcast, quem estará aqui... serão elas. Não será eu. Ela já não volta. adianta pedir, porque eu sei que ela abriu muito bem,
que aqui é jornalista, sabe, do começo ao fim, mas não adianta pedir, gente, vocês vão ter que aguentar nós. Eu gosto muito quando elas trazem o bom dia delas, né? A gente mudou de horário recentemente, mas também tem outras mudanças aí. E tem aquela abertura, né? Tradicional. Especial. E eu gosto muito disso. Parabéns para vocês duas, pro podcast. E a gente se vê, né, semana que vem. Isso. Com mais episódios, gente. Obrigada demais. Um abraço, até. Beijo. Bom final de semana. Tchau. Tchau. E agora vamos fazer uma selfie, todo mundo.